Olá, eu sou o professor Marcos e hoje eu estou aqui para mais uma aula de matemática. Na aula de hoje, nós vamos falar de quadriláteros. Antes de começar essa aula, eu vou responder uma perguntinha que eu deixei. Se essa figura que está aqui é um retângulo. Já já. Bom, então, eu falei que se você disse que essa figura não é um retângulo, não podia deixar de ser esse vídeo, ok? Porque justamente essa figura é um retângulo. E isso vai ficar bem claro nessa aula. Assim eu espero, pelo menos, né? Só rapidinho, para você não achar que está ficando maluco, essa figura é um quadrado. Se você respondeu isso, não, essa figura não é um retângulo, ela é um quadrado. Em parte você está certo, essa figura é sim um quadrado. Mas isso não significa que ela não seja um retângulo. Ok? Bom, então para a gente começar a falar dos quadriláteros, eu vou começar pelo paralelogramo, tá? O paralelogramo ele é um quadrilátero que possui os lados opostos paralelos. Ou seja, aqui a gente tem AB paralelo a BC, essa é a notação de paralelo, tá? E AD paralelo a BC. Só relembrando a noção de paralelismo aqui seria o quê? Se a gente traça uma reta passando por AB e traça uma reta passando por DC, essas duas retas nunca vão se encontrar, tá? Isso significa que eles são paralelos. Mesma coisa para AD e BC, beleza? Bom, o segundo quadrilátero do qual eu vou falar é o losango. A definição do losango diz que é um quadrilátero que possui os quatro lados iguais. Bastante atenção nisso, tá? Muita gente, quando a gente pede para definir o quadrado, o quadrado é aquele quadrilátero que tem os quatro lados iguais. Não, essa é a definição do losango. A gente já vai chegar no quadrado e as dúvidas vão se esclarecer. Assim eu espero, né? Então, tem os quatro lados iguais, é um losango. Mais uma coisinha aqui. Além disso, os lados opostos do losango são paralelos. Isso significa que o losango também é um paralelogramo. Ok? Então, todo losango é também um paralelogramo. Beleza? Bom, próximo quadrilátero do qual eu vou falar aqui é do retângulo. Após tem gente aí pensando, né? Agora sim tu desenha um retângulo. Claro, isso sim é um retângulo. Bom, a definição do retângulo diz que é um quadrilátero com os quatro ângulos iguais. Ok? Aqui a gente consegue ver que os quatro ângulos são ângulos de 90 graus. Então essa é a definição do retângulo. Um quadrilátero com os quatro ângulos iguais. Aqui é bem fácil da gente observar que os lados opostos são paralelos também, né? Ó, paralelos, paralelos. Ou seja, o retângulo é também um paralelogramo. Detalhe importante aqui já que o retângulo não necessariamente vai ser um losango, né? Aqui dá para ver claramente que os quatro lados não são iguais, ok? Então, esse é o retângulo quadrilátero com quatro ângulos iguais. Talvez algumas pessoas já tenham percebido por que o quadrado é também um retângulo, né? Mas vou frisar isso já já, tá bom? Bom, então para finalizar o nosso estudo sobre os paralelogramos, a gente tem o quadrado. A definição do quadrado é o quadrilátero que possui os quatro lados iguais e os quatro ângulos iguais. Então, lá quando eu falei do losango, quando a gente fala, o quadrado tem os quatro lados iguais. Não só isso, ele tem que ter também os quatro ângulos iguais. Porque se ele tiver somente os quatro lados iguais, ele pode ser só um losango e não ser um quadrado, ok? E agora, como ele tem os quatro lados iguais, antes disso ainda, né, a gente consegue ver claramente que os lados opostos são paralelos, certo? Então o quadrado ele é também um paralelogramo. Além disso, ele tem os quatro lados iguais, que é a definição do losango, né? Então o quadrado também é um losango. E por fim, como o quadrado tem os quatro ângulos iguais e essa é a definição do retângulo, o quadrado é também um retângulo.
beleza? Então, fechando no quadrado, a gente encerra o nosso estudo sobre os paralelogramas. Em seguida eu vou falar sobre trapézios. Bom, galera, então continuando, agora a gente vai falar dos 3 tipos de trapézio, né? Primeiro assim, o trapézio ele é um quadrilátero que possui somente 2 lados paralelos. Então aqui a gente consegue ver que esse lado aqui e esse lado aqui são os lados paralelos. E claramente a gente consegue ver que esses dois não são paralelos, né? Ou seja, o trapézio ele não é um paralelogramo, ok? Esse primeiro trapézio que a gente tem aqui ele é chamado trapézio isósceles. O trapézio isósceles, os lados não paralelos dele são congruentes. Esses dois risquinhos significam que esses dois lados têm a mesma medida. Pelo menos deveria ser aqui no meu desenho, né? Então, quando isso acontece, os lados não paralelos têm a mesma medida, é um trapézio isósceles. Para quem já talvez associou o triângulo isósceles, realmente tem tudo a ver, tá? Se a gente prolongar aqui, vai ficar horrível o meu prolongamento aqui, mas se a gente prolongar, ó, esses dois lados, vai formar um triângulo. E esse triângulo que forma é um triângulo isósceles, tá? Por isso que esse aqui é chamado trapézio isósceles, ok? Só mais uma coisinha, esses lados paralelos do trapézio eles são chamados as bases do trapézio. Base maior e base menor. A gente utiliza isso, por exemplo, para o cálculo da área do trapézio, beleza? Bom, o próximo trapézio sobre o qual eu vou falar, trapézio retângulo. Observem os dois lados paralelos, esse pequenininho e esse outro aqui, base maior, base menor do trapézio. Já observamos também que esses dois lados não são paralelos, certo? E o trapézio ele é retângulo quando um dos ângulos é um ângulo de 90 graus. Novamente a gente consegue associar ao triângulo, né? Se a gente prolongar aqui, ó, fazer o que eu fiz antes lá, ó. Se eu prolongar aqui e se eu prolongar aqui, o triângulo que forma é um triângulo retângulo. Por isso que essa figura, esse quadrilátero aqui é um trapézio retângulo, beleza? Bom, galera, então para finalizar essa aula de hoje, trapézio escaleno, aqui a gente consegue observar os dois lados paralelos, certo? Então, um quadrilátero com dois lados paralelos é um trapézio. E ele é escaleno quando esses lados não paralelos são distintos, né? Tem medidas diferentes. A gente consegue ver claramente que esses dois lados aqui têm medidas diferentes, né? Novamente, a definição também vem por conta do triângulo, né? Se a gente prolongar aqui, prolongou lá, bem retinho, prolongou aqui, a gente vai ter um triângulo escaleno. Só completar uma informação que eu acabei esquecendo de falar antes do triângulo, do trapézio retângulo. O trapézio retângulo, até não podia falar porque eu não tinha falado do escaleno ainda, né? O trapézio retângulo ele também é um trapézio escaleno, né? Por quê? Porque se vocês olharem para a figura anterior, lá do trapézio retângulo, vocês vão ver que esses lados não paralelos são distintos, né? Então, o trapézio retângulo também é um trapézio escaleno, ok? Para a aula de hoje era isso. Continuem resolvendo o máximo de exercícios possíveis. O que tiverem de dúvida, por favor, me escrevam. Bons estudos e até a próxima!